Lembrando que essas aulas aqui, elas são baseadas no material dos professores Eduardo Kennedy e Ricardo Lima. Então, vamos lá para a nossa aula. Bom, a abordagem da linguística apresentada por Chomsky e desenvolvida na teoria linguística, na psicolinguística e na neurolinguística, caracteriza-se pela abordagem mentalista ou cognitiva do fenômeno da linguagem. A esse tipo de linguagem importa pesquisar a esse tipo de linguística, importa pesquisar a linguagem como faculdade mental humana, para nós, parte de nossa cognição, parte de nossa natureza. O tipo de linguística que estudamos até aqui se caracteriza por outro tipo de abordagem, né? O que a gente viu em Linguística 1, que seria a dimensão sociocultural e histórica da linguagem. Por isso que a gente estudou Ferdinand de Saussure, a gente estudou Jacobson, a gente estudou outros linguistas ali. Falamos muito sobre a questão social e cultural da linguagem. Se vocês recordarem, em Linguística 1, a gente viu ali a linguística histórica, a filologia, a gente trabalhou um pouquinho disso. Tá? Dessa forma, podemos dizer que Saussure e os demais estruturalistas devem ser considerados linguistas culturalistas, tá, ok? Então, os estruturalistas seriam, e Saussure seriam os culturalistas, enquanto Chomsky, psicolinguistas e neurolinguistas devem ser corretamente denominados como cognitivistas. O que seria isso? Eles vão trabalhar a linguística, mas voltada para a parte da cognição, ok? Para a parte da cognição. Bom, a linguagem como um fenômeno cognitivo. Primeira coisa, que cognição é um termo científico, tá? Atualmente utilizado para fazer referência ao conjunto das inteligências humanas ou não humanas, no caso dos estudos em alguns animais. Tá? A cognição ela diz respeito a tudo que se relacione à aquisição, estocagem, recuperação e uso de conhecimento. Então, a cognição ela tem a ver com a aquisição, a estocagem, ou seja, o armazenamento e a recuperação e o uso de conhecimento. O que a gente pode imaginar aqui? O que tem a ver a cognição? Nós estamos aqui dentro de uma aula, nós vamos adquirir um conhecimento, aquisição, nós vamos estocar, armazenar esse conhecimento. Quando for a gente precisar utilizar esse conhecimento, nós vamos recuperá-lo para poder utilizar. E isso seria ali as relações que tem com a cognição. Além da linguagem, são também fenômenos cognitivos, a percepção, a atenção, a memória, os conceitos, tá? E a gente vê conceitos em outras aulas, tá? Crenças, raciocínio, emoções, tomada de decisão, dentre outras coisas, ok? Então, tudo isso tem a ver com a cognição, com fenômenos cognitivos. O termo conhecimento diz respeito ao estado mental de uma pessoa, o qual resulta da interação dessa pessoa com o seu mundo exterior, no meio físico e social. Tá? Por meio dos sons, podemos produzir e compreender palavras, frases e discursos que expressam os nossos pensamentos e que permitem o entendimento dos pensamentos das outras pessoas. Tá? Esses sons podem ser substituídos por sinais, quando a gente está trabalhando ali com linguagem de sinais, ou por letras da linguagem escrita. E quando eu falo aqui podem ser substituídos por sinais, não necessariamente apenas a Libras, não apenas isso, tá? Eu estou fazendo aqui alguns gestos para representar como se fosse Libras, mas não necessariamente os sinais. Eu posso, por exemplo, ter um sinal de trânsito, eu posso ter uma cor, uma placa, e aí seria um sinal também. Tá? E a linguagem escrita, tá? Sem que o poder mobilizador da linguagem seja significativamente alterado, ok? Então, vejamos, imagine que você está com pressa, ok? Atrasado, andando pelas ruas movimentadas aqui do centro da cidade do Rio de Janeiro. Vamos colocar assim. E aí o seu celular está sem bateria e você precisa saber a hora, porque você tem uma entrevista, você tem, não sei, um encontro, algo do tipo. E aí você vê alguém passando e aí você pergunta, com licença,
poderia me informar as horas? Poderia me informar as horas? E a pessoa vai responder, compreende o seu estado mental, tá? E busca um comportamento adequado para a situação. O que seria esse comportamento adequado? Olhar o relógio, ou olhar o celular, de repente, né, para a gente saber a hora, ou ignorar, porque ela poderia pensar que é um assalto. Tá? No Rio de Janeiro, a gente poderia pensar, dizer assim também, ok? Então, ela retira dessa... caso ela te responda, né, que horas são, ela vai retirar do relógio ou do celular a informação necessária e vai te trazer uma resposta. Ah, são 10h30, são 12h40, são 3 da tarde, ok? Então, um evento trivial como esse esconde sob si um acontecimento extraordinário, o funcionamento da mente humana na tarefa de produzir e compreender expressões linguísticas numa língua natural, por oposição às línguas artificiais. A gente estuda isso, a gente estuda a parte de línguas, o uso de expressões linguísticas, dentro ali de linguística textual também, em português 1, quando a gente fala, por exemplo, quando alguém está fumando numa sala fechada e fala, nossa, essa sala está precisando de um, como é que é o nome? Purificador de ar, algo do tipo. Então, essa linguagem vai trazer ou um desconforto para aquela pessoa e ela vai apagar o cigarro, ou se ela for uma pessoa muito abusada, ela vai continuar fumando e vai olhar para sua cara e acabou. Então, isso aqui envolve muito dessa comunicação linguística aqui, tá? No uso das línguas naturais. O que é uma língua natural? A língua natural, como o português, o chavante, o japonês, o inglês, o francês ou qualquer outra das mais de 6.000 línguas hoje existentes no mundo, é aquela que surgiu de maneira espontânea e não deliberada no curso da história humana. Opostas às línguas naturais estão as línguas artificiais. Então, por exemplo, aí você poderia pensar, mas Fernando, o português ele não surgiu do nada, ele veio, ele tem uma origem do latim. Sim, mas surgiu, gente, surgiu, entre aspas, tá? Ele emerge de uma maneira espontânea, porque assim, a gente vê, justamente, é tão espontâneo que ele vem do latim, ele passa por mudanças, ele passa por alterações até chegar ao nosso português. Então, é uma língua viva, uma língua natural, da mesma forma o francês, que também vem do latim, passa por mudanças, etc., etc., o espanhol e etc., etc., ok? Então, e as línguas artificiais? Por exemplo, o Esperanto, tá? E algumas línguas que são criadas para filmes. Se você viu Avatar, por exemplo, tem uma língua da tribo, acho que é tribo, né? Tem tanto que eu já assisti esse filme, que é uma língua específica, então é uma língua artificial, uma língua criada, tá? Pode ser uma linguagem de computador, para quem estuda aí Python, sistema R, então tem uma linguagem artificial, tá? São conscientemente inventadas por uma pessoa ou por um grupo de indivíduos. Então, as pessoas que trabalham com programação, as pessoas que trabalham com desenvolvimento de software, vão criar uma língua artificial para poder desenvolver esse programa, tá? Já a língua natural, ela surge, é um evento que surge, que acontece, tá? De maneira espontânea, ela vai acontecendo, ok? Bom, quem produz frases e discursos está envolvido numa tarefa psicológica extremamente complexa. Por quê? Porque ela precisa codificar seus pensamentos em morfemas e palavras. E aí, se você não lembrar o que é morfema, sugiro voltar lá em Linguística 1, ok? E que esses morfemas e essas palavras vão ser combinadas entre si, tá? Vão criar sintagmas e frases. E, por fim, vão ser pronunciadas para o interlocutor em um dado contexto discursivo. Então, a gente vai, de novo, trazendo conceitos de outras aulas. A comunicação ela vai acontecer entre interlocutores, em um período, em um contexto, em um espaço. Tá? Então, tudo isso vai estar envolvido. Mas aqui dentro, a gente está trazendo a parte da cognição. Para eu poder fazer essa aula, eu preciso ter estudado, para eu ter as palavras, para na hora que eu for falar, eu trazer o que eu armazenei para usar, ok?
Da mesma forma, a pessoa que compreende frases e discursos executa um trabalho mental igualmente engenhoso. Ela precisa decodificar os sons da fala que são dirigidos no ato do discurso, de modo a identificar morfemas, palavras, sintagmas e frases, para então conseguir interpretar os pensamentos do seu colocutor. E aqui existem dois momentos importantes. Existem pessoas que têm problemas nessa região onde faz essa decodificação, tá? E são problemas aí neurológicos, etc. Então, ela não consegue, por exemplo, compreender tudo que é dito. Tá? E aí vem o nome de algumas doenças, eu não vou citar aqui agora, porque eu posso falar errado, e enfim. Tá? E existem pessoas que não conseguem decodificar o que o colocutor está falando, porque não tem um conhecimento de mundo, ou porque tem limitações. Então, você percebe isso quando você está explicando alguma coisa para uma pessoa e ela não consegue compreender. Vamos colocar assim, ou que ainda não tem um desenvolvimento completo. Uma criança, ela não consegue decodificar tudo, não porque ela tem um problema, tá? Mas porque ela é criança e ainda não está 100% ali, ok. Agora, uma pessoa adulta que você explica e ela tem algum problema, ela também não vai decodificar perfeitamente. E existem as pessoas adultas que têm ali tudo ok, mas que são enfim, elas não vão compreender o que você quer explicar, tá? Então, tem esses três fatos. Dentre as diversas habilidades cognitivas de nossa espécie, a capacidade de produzir e compreender frases e discursos é uma das mais notáveis. E esse é o fenômeno mental oculto em nossas conversas cotidianas. As expressões linguísticas são as estruturas que ordenam o trânsito dos significados que vão de uma mente à outra, entre indivíduos durante o discurso. São estruturas silenciosas das quais quase nunca tomamos consciência quando falamos ou quando ouvimos. Então, as expressões linguísticas, elas vêm numa ordem de significados, tá? E a gente está tão acostumado com isso que a gente não reflexiona sobre isso, a gente não pensa sobre isso. Tá bom? Raramente temos consciência das formas que usamos para expressar certos conteúdos, ok? A linguagem é um conhecimento tácito, implícito, inconsciente no conjunto da cognição humana. Denominamos esse tipo de conhecimento como conhecimento linguístico ou competência linguística. Por exemplo, quando alguém te faz uma pergunta sobre qual é o seu nome? E você responde. Então, você não pensa muito sobre isso, você só vai, é tácito. Se alguém perguntar que cor é a sua blusa, você está usando preto, você está usando cinza, você sabe aquilo, você vai falar, tá? E isso é a competência linguística, tá? A partir do conhecimento linguístico. Então, vamos ver aqui os tipos de conhecimento. No estudo da cognição, distingue-se conhecimento declarativo, do qual somos conscientes, e do conhecimento tácito, do qual não temos consciência. Por exemplo, quando a gente está estudando linguística, e nós aprendemos linguística, nós passamos a ter um conhecimento declarativo, conhecimento consciente, que a gente estudou para saber. Mas depois que a gente estudou para saber, etc e tal, e alguém nos faz uma pergunta e você responde de maneira fluida, não, isso tem a ver com conhecimento linguístico, esse conhecimento acaba sendo um conhecimento meio que tácito, vamos colocar assim. Não é um bom exemplo, mas você responde sem pensar muito, vamos colocar assim. Então, por exemplo, se alguém perguntar algo muito que você sabe, enfim, que está tão arraigado em você, você vai utilizar isso sem pensar demais, certo? Com relação particularmente à linguagem, as informações que adquirimos na escola sobre a gramática da língua portuguesa, como, por exemplo, o nome das classes de palavras e das funções, são uma espécie de conhecimento declarativo, explícito. Por outro lado, a nossa capacidade de produzir e compreender palavras, frases, discursos de maneira natural em nosso cotidiano é conhecimento tácito, implícito. Note que esse tipo de conhecimento tácito já existia em você, mesmo antes que começasse a frequentar escolas e ter aulas de língua portuguesa, bem como existe naqueles indivíduos que sabem produzir e compreender expressões linguísticas, normalmente, mesmo sem nunca terem frequentado escolas. E aí a gente está falando dos analfabetos e semi-analfabetos. Tá? Então, o que eu quero dizer? Por exemplo, você estudou linguística e você adquiriu esse conhecimento declarativo. Mas na hora que você vai expressar
esse conhecimento declarativo, você utiliza algumas palavras que você não precisa pensar. Então, esse não pensar é um conhecimento tácito, porque isso está em você, ok? Isso está em você, beleza? Eu espero que esteja ficando claro aqui. Bom, as estruturas das línguas naturais manipuladas pela mente são geralmente muito complexas. Mesmo se analisássemos uma frase simples como "Você poderia me informar as horas?", encontraríamos nela diversos fenômenos linguísticos intricados. Por exemplo, constituintes descontínuos, concordância, regência, seleção e disjunção de pronomes e de clíticos, categorias vazias, enfim, várias coisas aqui, né? Verificaríamos a existência de uma complicada estrutura morfossintática a serviço da veiculação de significados. Porém, apesar de toda essa complexidade, nós, seres humanos, somos capazes de produzir e compreender frases e discursos com extrema facilidade. Tá? Numa conversa qualquer, produzimos e compreendemos dezenas, centenas, milhares de frases, uma atrás da outra, numa velocidade incrivelmente rápida, muitas vezes medida em milésimos de segundo. Em circunstâncias normais, fazemos isso de maneira inconsciente e sem esforço cognitivo aparente. Então, por exemplo, quando você está conversando alguma coisa com seu amigo, com a sua amiga, com seu esposo, sua esposa, com alguém, e você está conversando ali sobre alguma coisa, você não está pensando muito no que você está dizendo. Você só está interagindo. Então, você não tem um esforço muito grande. É diferente, por exemplo, quando você vai preparar uma aula ou quando você é pego de surpresa. E aí você precisa pensar um pouco mais ou organizar um pouco mais as ideias para poder trazer o que você quer expressar. Tá? Os resultados das pesquisas modernas nas ciências da cognição indicam que usamos a linguagem tal como o fazemos simplesmente porque somos seres humanos. Tá? Então, é assim, a gente faz isso porque nós somos seres humanos. Temos essa capacidade porque ela é uma característica natural de nossa espécie. A faculdade da linguagem é, com efeito, a disposição biológica que todos os indivíduos humanos saudáveis, prestem atenção aqui, saudáveis, possuem para adquirir, produzir e compreender palavras, frases e discursos. Apesar disso, tão importante quanto entendermos por que possuímos a faculdade da linguagem é descobrir como é a sua natureza e o seu funcionamento na mente dos indivíduos. O porquê e o como da linguagem na mente humana são os objetos da pesquisa da linguística como ciência cognitiva. Então, entender o porquê da linguagem e o como acontece essa linguagem na mente humana é o objeto de pesquisa da linguística cognitiva. Tá? A linguagem, concretizada numa língua específica, e aí a gente pode citar o português, ela é um tipo de conhecimento que deve ser adquirido por um indivíduo, algo que deve ser estocado em sua mente, armazenado em sua mente, tá? E acessado. Você vai buscar, você vai reacessar, vai trazer esse conhecimento para uso nos momentos de vida em que seja preciso produzir e compreender expressões linguísticas, tá? Esse conhecimento só pode ser obtido pelo indivíduo por meio de sua interação com o meio que o cerca. Então, o conhecimento que você tem, o conhecimento linguístico que você tem, só é possível devido à interação com o meio. Ou seja, a linguagem possui todas as características de um fenômeno cognitivo. A linguagem humana e as línguas naturais são, portanto, fenômenos psicológicos e mentais. Bom, vamos lá. Chamamos de ciências cognitivas o conjunto das disciplinas que têm em comum o objetivo de compreender a natureza e o funcionamento da mente humana. Ou seja, as ciências cognitivas, elas buscam compreender ali a cognição. Tá? Há um grande número dessas ciências, como a psicologia, a neurociência, a inteligência artificial, a filosofia da mente, a antropologia e por aí vai. Tais ciências são independentes, mas elas têm ali um diálogo interdisciplinar. Ok? Dentre seus objetos de estudo,
dos diferentes fenômenos cognitivos, como visão, atenção, memória, aprendizagem, conceitos e categorias, raciocínio, dedução, resolução de problemas, tomada de decisão e muitos outros. Porque isso aqui é importante você entender. Tá? Quando a gente está estudando aqui um conteúdo, a gente precisa de atenção. Então, por isso que o celular precisa estar desligado quando você está estudando, porque o celular ele tira o seu foco de atenção. Porque se você não tem atenção, a sua memória fica debilitada quando você precisa buscar esse conhecimento, porque você não estava atento. Tá? Se você tem um problema de visão, por exemplo, se sente muita dor de cabeça quando está estudando, isso vai afetar também na sua atenção, porque vai diminuir a sua concentração e automaticamente você vai armazenar menos e vai aprender menos. Então, tudo isso está interligado. Tudo isso está interligado, inclusive na tomada de decisão, tá? Inclusive na tomada de decisão. Isso é muito interessante, tá? Um dos fenômenos mentais mais importantes no estudo da cognição humana é a linguagem, e é justamente a ela que se dedica a linguística, né? Quando os linguistas interpretam a linguagem como uma faculdade psicológica dos seres humanos, né? Dos seres humanos, a linguística passa a ser uma das ciências cognitivas. Tá? Na qualidade de ciência cognitiva, a especificidade da linguística é evidente. Ela tem a tarefa de descrever e explicar de forma articulada, porque ela é uma ciência, com os demais estudos de cognição, a natureza, a origem e o uso da linguagem. Qual é, então, aqui a tarefa da linguística cognitiva? Ela vai trazer a natureza, ela vai descrever e explicar a natureza, a origem e o uso da linguagem. E aí, quais são as principais perguntas, né, da linguística como ciência cognitiva? Isso que a gente vai fazer assim, tipo um brainstorming para a gente conseguir fazer uma redação. Então, é basicamente assim, como é que é o conhecimento linguístico existente na mente das pessoas? Primeiro ponto. Como é o conhecimento adquirido pela criança nos primeiros anos de vida? Como esse conhecimento é posto em uso? Como que ele é colocado na situação real? Sabe? Como que os indivíduos utilizam esse conhecimento? Como esse conhecimento é produzido no cérebro? Essas perguntas aqui estão na base da linguística cognitiva, tá? Então, na busca de respostas para essas questões, a linguística subdivide-se em 3 áreas especializadas em certos tipos de problemas, tá? Que seria a teoria linguística, a psicolinguística e a neurolinguística, ok? As perguntas cruciais que essas ciências formulam remontam à filosofia clássica. Tá? Essas questões clássicas são redimensionadas no estudo moderno das ciências cognitivas, ok? E tal redimensionamento acontece por conta da abordagem comportamental, o estudo empírico do comportamento humano, que é característico tanto da psicologia cognitiva quanto da neurociência, tá? Então, a psicologia cognitiva formula experimentos científicos a fim de testar a cognição na linguística em seres humanos. Diante da mesma questão, a neurociência utiliza instrumentos sofisticados para observar o funcionamento do cérebro humano quando estamos envolvidos em atividades cognitivas linguísticas e não linguísticas, como a visão, a tomada de decisão, as emoções. Isso aí não linguísticos, né? A visão, tomada de decisão, as emoções, porque a neurociência, né, ela trabalha com essa parte das emoções de uma maneira científica, tá? Então é muito interessante isso. E a filosofia, psicologia cognitiva e neurociência interagem nos estudos da linguagem humana, pois muitas das questões que orientam ali o trabalho dos cientistas cognitivos são questões filosóficas antigas, as quais tentam ser respondidas através dos conceitos, dos métodos e das técnicas de ciências empíricas modernas, como a psicologia cognitiva e a neurociência. Então, ali vai ser um trabalho conjunto da psicologia cognitiva, da filosofia e da neurociência. Elas vão interagir para entender a linguagem humana. Então, vamos ver aqui a teoria linguística, tá? Ocupa-se da questão, a teoria linguística. Como é o conhecimento linguístico existente na mente das pessoas?
Então, a tarefa dela é formular uma teoria que explique a natureza do conhecimento linguístico inscrito na mente dos seres humanos. O linguista teórico, ele deve elaborar uma hipótese que é abstrata, lembra, uma hipótese, algo abstrato, tá? A respeito de como a linguagem deve funcionar na mente humana. Então, por exemplo, ele pode propor que a linguagem possui diversos componentes. O léxico, a sintaxe, a fonologia, tá? E aí cada pedacinho desses componentes é especializado num tipo específico de conhecimento. O conhecimento sobre as palavras está relacionado ao léxico. O conhecimento sobre a estrutura de frases, a sintaxe. O conhecimento sobre os sons, a fonologia. O conhecimento sobre entonação pode estar ali na fonologia, na fonética também, tá? Então, o seu trabalho ele é essencial, tá? O seu trabalho é essencial e é um trabalho de abstração, tá? Ou seja, ele vai formular hipóteses. Então, o linguista teórico ele vai formular hipóteses sobre como deve ser o conhecimento linguístico existente na mente da pessoa. O teórico linguista, o linguista teórico formula hipóteses de como pode ser esse conhecimento linguístico na mente da pessoa. Uma teoria, ela cumpre o papel de explicar de maneira unificada o conjunto de conhecimentos que temos a respeito de um dado fenômeno, tá? E assim, espera-se que com relação à linguagem, enquanto um fenômeno cognitivo, uma teoria forneça explicações sobre a mente e o cérebro humano, tá? Sobre como que a mente e o cérebro humano adquirem, tá? Representam e usam o conhecimento linguístico. Então, essa teoria vai formular ali explicações para dizer como é que acontece o processo de aquisição, o processo de estocagem, o processo de busca, né, de trazer ali o que você precisa e o uso desse conhecimento linguístico. No conjunto das ciências cognitivas, uma teoria linguística deve, portanto, explicar qual é a natureza do conhecimento linguístico que existe na mente das pessoas. Bom, nas ciências da cognição existem diversos modelos que procuram articular respostas para a pergunta. Tá? Esses modelos eles fornecem ali teorias sobre como é o conhecimento linguístico humano. O modelo linguístico mais influente nas ciências cognitivas é o gerativismo. Não quer dizer que só exista o gerativismo, mas é o mais influente até hoje, é o gerativismo, tá? Que também pode ser chamado de linguística gerativa, ou gramática gerativa, ou teoria gerativa. O gerativismo ele teve início ali nos anos 50 do século 20, quando Noam Chomsky, um norte-americano professor do MIT, tá? Formulou suas primeiras ideias a respeito da natureza mental da linguagem humana. Tá? Já em seu primeiro livro, ele afirmava que o papel fundamental da linguística é descrever com objetividade científica o conhecimento linguístico dos falantes. Para ele, a teoria linguística deve descrever os procedimentos mentais que geram as estruturas da linguagem, como as palavras, as frases e os discursos. Por exemplo, ele criou uma teoria segundo a qual as frases são criadas na mente das pessoas por meio de aplicações de regras inconscientes, as quais se aplicam sobre certas palavras, de modo a gerar as frases que pronunciamos e compreendemos. A abordagem de Chomsky foi revolucionária para a época, pois até a metade do século passado a linguística ocupava-se quase que exclusivamente da dimensão social e histórica. Lembra que a gente falou? Culturalista, ok? Tal como acontecia no estruturalismo linguístico. A partir das ideias de Chomsky, os linguistas passaram a não apenas descrever a estrutura das línguas, mas também a procurar explicações para como a mente humana era capaz de processar essas estruturas. Com Chomsky, a morada da linguagem das línguas naturais passou a ser a mente dos indivíduos. Quer dizer, o foco, a linguagem acontecia na mente. Tá? É isso que o Chomsky estava trazendo ali. Então, vamos falar um pouquinho da psicolinguística. Enquanto o gerativismo cumpre a função de formular teorias abstratas sobre a linguagem,
como um fenômeno cognitivo, a psicolinguística caracteriza-se como uma ciência empírica cujo objetivo é investigar de que maneira as crianças adquirem uma linguagem natural e como os indivíduos adultos produzem e compreendem palavras, frases e discursos no tempo real da comunicação cotidiana. Por exemplo, aqui vocês estão ouvindo, estão vendo aqui a aula, tem um texto, eu estou falando, e ao mesmo momento que eu estou falando, vocês estão compreendendo, vocês estão fazendo questionamentos na cabeça de vocês eu concordo com isso, eu discordo com isso, eu sei isso, eu não sei isso, vocês vão fazendo, é interativo. Tá? A psicolinguística procura encontrar, portanto, respostas para as perguntas: como as crianças adquirem o conhecimento linguístico? Tá? Como esse conhecimento é colocado em uso? Ok? Então, a psicolinguística traz essas duas perguntas, ok? É uma disciplina que conjuga os interesses, os métodos e as técnicas de pesquisa da psicologia, especialmente da psicologia cognitiva, com os interesses e as teorias da linguística e, portanto, teoria linguística e psicolinguística são duas ciências fortemente interrelacionadas. De novo, a teoria linguística, tá? E a psicolinguística estão interrelacionadas no conjunto das ciências cognitivas. De um lado, a psicolinguística deve testar as hipóteses abstratas do modelo gerativista, no estudo concreto da aquisição, da produção e da compreensão da linguagem, de modo a encontrar ou não evidências que a confirmem. E do outro lado, a teoria linguística deve usar as descobertas da psicolinguística acerca da aquisição e do processamento da linguagem para formular e reformular as suas hipóteses, construindo dessa maneira modelos que se sustentem na realidade psicológica do funcionamento da linguagem, ou seja, uma dá subsídios à outra, tá? A psicolinguística vai trazer ali, vai testar as hipóteses abstratas do gerativismo, vai gerar dados, vai trazer ali evidências ou não evidências, e a partir disso, a teoria linguística vai usar dessa descoberta para formular e reformular as suas hipóteses. Ok? Neurolinguística, a neurociência da linguagem. A neurociência da linguagem é uma das subdivisões da neurociência moderna, ok? Trata-se de uma ciência empírica cujo o objetivo é compreender os mecanismos cerebrais que dão origem à linguagem humana. Enquanto a psicolinguística tem dedicação ali ao estudo das funções cognitivas visíveis no comportamento humano, a neurolinguística ocupa-se do cérebro, já tem ali até o nome, neuro, né? Do cérebro, seus neurônios, as suas sinapses, tá? Os sistemas físicos e químicos biológicos que tornam a mente possível. Uma ilustração muito útil para compreendermos a diferença entre mente e cérebro, psicolinguística e neurolinguística é a analogia com os computadores. Então, por exemplo, os computadores eles possuem duas partes fundamentais: os softwares, tá? Que são os programas ali para escrever e etc. Né? O exemplo que está aqui, eu estou usando o exemplo do material, e o hardware, que é a parte física do computador. Tem um professor meu de informática que o software é o que você xinga e o hardware é o que você bate, digamos assim. Tá? Então, se fizermos uma metáfora, entendemos que a mente são os softwares psicológicos, como a linguagem, a visão, o raciocínio, e a superfície física que torna possível o uso desses softwares é o cérebro. Então, o cérebro ali seria o hardware neural. Olha que interessante, né? Então, a neurolinguística é a ciência que deve encontrar respostas para a pergunta: quais são os fundamentos físicos no cérebro humano do conhecimento linguístico? Quais são os fundamentos físicos? Como que acontece essa conexão neuronal? Como que a gente consegue lembrar de algumas coisas? Como que a gente consegue responder algumas coisas, acessar algumas memórias tão rapidamente e outras que a gente acaba por falhar? Então, isso é a neurociência da linguagem, né? A gente está trabalhando aqui com linguagem, mas a neurociência trabalha com isso.
ok? Não só com isso, né? Eu estou sendo simplista, mas, enfim. 3 realidades no estudo da linguagem. Com base no que acabamos de dizer sobre a distinção entre teoria linguística, psicolinguística e neurolinguística, é possível compreendermos que cada uma dessas áreas possui o seu próprio objeto de estudo complexo, fenômeno da linguagem na mente humana. Tá? Então, cada uma dessas ciências, a psicolinguística, a teoria linguística e a neurolinguística, ela tem um objeto específico. Apesar de estudar ali o fenômeno da linguagem na mente humana, mas ela tem uma busca específica. Tá? Cada uma desempenha um papel singular no desenvolvimento da linguística como ciência cognitiva. Ou seja, a linguística cognitiva ela vai se utilizar dessas áreas. Tá? Os objetos particulares com que se ocupa cada uma das 3 disciplinas constituem a realidade específica do seu domínio de investigação. Por exemplo, quando você vai ao médico e tem uma equipe que vão ter alguns especialistas. Todos buscam a mesma solução, mas existem alguns especialistas. Aqui seriam essas especializações aqui. O domínio de investigação. A neurolinguística vai trabalhar ali com o cérebro, com o neurônio. A psicolinguística vai trabalhar com outra questão. A teoria linguística vai criar ali as hipóteses, etc. Tá? Então, a realidade teórica do conhecimento linguístico é o objeto da pesquisa em teoria linguística. A realidade teórica do conhecimento linguístico é o objeto das pesquisas em teoria linguística. Já a psicolinguística tem como objeto de estudo a realidade psicológica das línguas naturais. A realidade psicológica das línguas naturais no seu funcionamento em tempo real na mente humana. Então, a psicolinguística ela quer saber como é essa realidade psicológica no funcionamento em tempo real da mente humana. Tá? E a neurolinguística é a realidade neurológica da linguagem do cérebro em sua substância eletroquímica. A realidade teórica do conhecimento linguístico constitui uma abordagem cognitiva moderada acerca da linguagem na mente humana, por oposição à abordagem forte da realidade psicolinguística e a abordagem fortíssima da realidade neurológica. O que eu estou querendo dizer aqui? A teoria ela traz uma hipótese. A psicolinguística ela vai ver ali um comportamento. Já a neurolinguística ela vai trazer dados, vai trazer instrumentos, vai trazer, enfim, meios de informática para trazer justamente ali algo mais pautado. Por isso que é uma abordagem fortíssima, ok? Por isso que é uma abordagem fortíssima, beleza? Vamos ver aqui. A psicolinguística deve ser caracterizada como uma abordagem cognitiva forte. Tá? Isso acontece porque os psicolinguistas observam e descrevem empiricamente, com base em pesquisas experimentais realizadas em laboratórios, os processos psicológicos pelos quais o conhecimento linguístico se realiza na mente humana. Os psicolinguistas idealizam e executam experimentos científicos que envolvem tarefas cognitivas, observáveis, tá? Como, por exemplo, a produção e compreensão das palavras, das frases e discursos. Já a realidade neurológica da pesquisa neurolinguística caracteriza-se como uma abordagem cognitiva fortíssima em razão de em suas pesquisas, a neurolinguística considerar não somente o que é abstrato, tá? E o como mental do conhecimento linguístico, mas também onde, tá? O onde dos processos neurológicos que realizam fisicamente a linguagem na substância neural do cérebro. O que está querendo dizer? Existe uma região no cérebro, o cérebro é dividido em 2 hemisférios, dois hemisférios. E existe um hemisfério que é pautado justamente centrado na parte da linguagem. Eu não vou lembrar agora se é o direito ou se é o esquerdo. Eu acho que é o esquerdo, mas eu não tenho certeza. Então, quando você trabalha com a neurolinguística, ele vai trazer ali o onde acontece essa busca de informação, tá? Qual é o ponto ali, beleza? A gente não está numa aula de neurociência, não está numa aula de neurolinguagem aqui exatamente, então eu não vou trazer dados tão pesados aqui, a gente vai se manter nisso. Mas ele traz aonde? Tá? Então, existe ali a divisão do cérebro e dentro dessa divisão existem outras divisões que é onde acontece ali essa linguagem. Em uma outra região, por exemplo, a parte da lógica, da matemática, da música, ok? Então, a distinção entre as 3 realidades no estudo cognitivo
da linguagem é importante porque a realidade epistemológica da teoria linguística é relativamente independente da realidade psicológica e neurológica. Então, de novo, a realidade epistemológica da teoria linguística é relativamente independente, travou aqui, independente da realidade psicológica e neurológica. Por exemplo, quando um linguista teórico apresenta um conceito como um sintagma, ele está formulando uma teoria que explica como a mente humana relaciona as palavras umas às outras no interior de uma frase. Ele não está dizendo que encontraremos sintagmas se abrirmos o crânio de uma pessoa e analisarmos a configuração dos neurônios na superfície do seu cérebro. Ele não está dizendo isso. Ele traz uma teoria. Olha, a mente humana vai fazer uma relação das palavras e vai formar um sintagma. Ele não está dizendo que, olha, se eu abrir esse ponto aqui, eu vou acessar ali a parte de linguagem. Ele não diz isso, ok? Para o progresso do estudo da linguagem como fenômeno cognitivo, teoria linguística, psicolinguística e neurolinguística devem manter entre si intensas e profundas relações no empreendimento das ciências cognitivas. Por um lado, a teoria linguística deve formular modelos abstratos que representem o conhecimento linguístico existente nas mentes das pessoas. Por outro lado, a psicolinguística e a neurolinguística devem verificar de que maneira tal modelo articula-se com a realidade concreta do que se passa na mente e no cérebro dos indivíduos. Além disso, as descobertas da psicolinguística e da neurolinguística devem correlacionar-se numa espécie de retroalimentação, ou seja, devem orientar e reorientar os modelos elaborados pela teoria linguística. O que acontece? Eu tenho ali uma hipótese, uma teoria, e essa teoria vai ser testada pela psicolinguística e ela vai ser testada pela neurolinguística. E aí elas vão trazer dados, fundamentos e resultados, positivos ou negativos, que vão fazer com que eu movimente a minha teoria, ou melhorá-la, ou reformulá-la, ou pensar em uma outra teoria, ok? Eu espero que tenha sido uma aula interessante, eu gostei muito desse tema. É um tema que não é tão simples, não é um tema tão fácil, tá? Apesar de parecer muito bonito, muito fácil, ele é um tema muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham curtido. Curta, compartilhe, não deixe de se inscrever no canal e a gente se vê até na nossa próxima aula. Um beijo e tchau!